Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é de ciências. Na aula anterior, aprendemos como os animais nascem e vivem. Nessa aula, daremos continuidade estudando sobre onde vivem os animais, o seu ambiente e o local onde eles se abrigam. Boa aula! Os animais no ambiente. Os animais habitam ambientes muito variados. Os pinguins vivem em regiões geladas, como na Antártida. O tatueba pode viver na caatinga, onde é muito quente. Já os sagui de duas cores vivem em florestas como a Amazonas, onde é quente e chove muito. Animais nativos do Brasil. Animais da fauna brasileira são animais nativos do Brasil, isto é, eles têm origem e vivem em ambientes brasileiros e não foram trazidos de outros locais, como por exemplo, o irapuru, bicho preguiça, o cervo do Pantanal. Outros animais são o teiu, o tucano e o saí-azul. Algumas vezes, os animais nativos são retirados do seu local de origem pelo ser humano e levados para outras partes do mundo. Animais que não são nativos no lugar onde estão são chamados de exóticos. O pombo doméstico é nativo da Europa. A barata americana é nativa da África. As girafas são nativas da África. E os pandas gigantes são nativos da Ásia. A abelha é nativa da Europa. A zebra é nativa da África. Alguns animais são trazidos para ser expostos em zoológicos. Outros vêm por engano ou escondidos ilegalmente, no transporte de alguma carga. Assim, os animais exóticos podem passar a viver no local para onde são trazidos, como por exemplo, o elefante, o gorila, o urso, a capivara, o camaleão e o ouriço. Animais e os seus abrigos. Moradia é o local onde as pessoas moram. Tanto pessoas quanto os animais precisam de proteção contra certos elementos de seu ambiente. A moradia dos animais normalmente é chamada de abrigo. Os abrigos mantêm os animais em segurança e os protegem contra os predadores e outros perigos. Alguns animais constroem seus próprios abrigos. Algumas espécies, como as raposas, os coelhos, as topeiras e os suricatos, constroem as suas tocas no chão. A maioria dos pássaros
constroem ninhos em árvores, nas laterais de penhascos ou no chão. São nos ninhos que eles encontram o conforto e a proteção necessária para o desenvolvimento das espécies. As aves constroem ninhos nos quais põem os ovos e os filhos se desenvolvem. O João de Barro constrói sua casa nas árvores e em postes. Eles são considerados construtores mais habilidosos, que fazem o ninho utilizando barro úmido. Eles percebem a direção do vento e constroem seu ninho na direção contrária. Assim, as fêmeas e os filhotes ficam protegidos de chuvas e das ventanias, e dificulta ainda mais o acesso de possíveis predadores e de correntes de ar ao seu refúgio. Apesar de a grande maioria das aves construírem o ninho no alto das árvores e de unir os galhos, os pelos e as folhas para sua estrutura, o pica-pau possui o famoso hábito de escavar sua própria abertura nos troncos das árvores. Os esquilos também fazem o seu ninho no tronco da árvore, assim como a coruja. O escaravelho é um besouro que abriga em cascas de árvore e pode ser encontrado na Mata Atlântica. As corujas buraqueiras carregam até o seu nome a relação com os buracos, que produz para viver no solo. Nas areias da praia, o talhamar é um exemplo de ave que se dispõe no seu ninho em colônias e escava buracos em grandes rios da Amazonas e no centro-oeste. A forma de fazer o ninho escondido na areia é uma estratégia também para evitar os predadores. Já as formigas constroem seus formigueiros escavando o solo. As abelhas formam ninhos chamados de colmeias, que podem ser encontradas nas árvores ou no solo. As aves da família dos mergulhões costumam fazer jus ao nome até mesmo na hora de construir os seus ninhos. As estruturas são elaboradas de forma isolada, mas sempre sobre a água, em montantes de lama ou em zonas de vegetação aquática densa. Os filhotes, quando nascem, já estão prontos para nadar e são cuidados por ambos os pais no ambiente aquático. Os castores constroem abrigos feitos de galhos e de lama. A maioria dos animais encontram algum tipo de abrigo. E a nossa aula termina aqui. Até a próxima. Um grande abraço.